Bom dia! De surpresa, voltando a fazer live. Eu sei que é difícil as pessoas imaginarem eu estar voltando agora, né? Se você está passando aí pelo feed, entra aí, vamos conversar. Bem-vindo, Retrô! Bem-vindo, Marcelo, Júlio, Eduardo Freire. Bem-vindo a todo mundo. Que bom, gente! Nem acredito! Muito obrigada pela presença de todos vocês. Eu fico muito feliz em saber que vocês estão aqui. Obrigada, gente. Gente, é o seguinte, deixa eu contar o que aconteceu. Há 3 anos atrás, eu fazia lives todos os dias. E aconteceu algo que me deu um susto. E eu sou autista. E às vezes com susto a gente demora um pouco a retornar, né? Então eu passei um tempo longe das lives e agora estou voltando, né? E eu espero que todos vocês possam estar aqui junto comigo para a gente curtir, para a gente perguntar, para a gente falar um monte de coisa. Nesse tempo, eu lancei um livro chamado Meu Mundo Multicor, gente. Esse livro que tá lindo, você encontra pela Amazon. Participei de Bienal, participei de um monte de coisa, né? E voltei para o meu consultório. Ai, obrigado, gente. Obrigado, pessoal, aí. Se quiserem me mandar uma florzinha, eu vou ficar feliz, tá, gente? Obrigado de coração. E aí, nesse processo de se afastar, eu fui buscando outras situações. Deixei meu emprego. Olha que loucura, gente. Deixei meu emprego e atualmente eu trabalho só no meu consultório como psicóloga. E no meu consultório eu acabei descobrindo várias coisas legais, né? E eu fui me reencontrando. E agora eu decidi voltar a fazer live também por 2 motivos. Um, porque eu tava morrendo de saudade de fazer live. 2, porque eu estou para lançar outro livro no mês de julho, então temos novidades a 1000 e eu queria compartilhar isso com vocês. Compartilhar esse momento novo na minha vida como escritora, compartilhar com vocês esse momento novo de estar no meu consultório. Aqui a gente vai falar sobre tudo que vocês quiserem falar. Se vocês quiserem me perguntar, Jô, o que é depressão maior? Por exemplo, quer ver uma coisa? Depressão maior é uma situação psicológica seríssima e que deve ser questionada e perguntada. Josi, o que é autismo? Mas agora está tendo uma epidemia de autismo. O que é isso, Josi? Explica pra gente, né? Explica pra gente o que é neurodiversidade, Josi. Vou dar só uma palhinha, né, para vocês terem uma ideia. A neurodiversidade, por exemplo, é uma situação neurológica comum. Como assim, Josi? Todo mundo é diferente, todo mundo vai ter uma característica diferente neurológica. Então, Josiane, mas entre os neurotípicos? Até entre os neurotípicos. Eu tenho costume de falar o seguinte: o que é um neurotípico? Uma pessoa normal. É aquela pessoa que se adapta melhor nos ambientes. Ponto. Ela tem uma adaptação melhor. O que é um neurodivergente? É a galera em que os ambientes provocam problemas. Então, olha só. Eu vou dar um exemplo que está acontecendo agora, neste momento. Vocês devem estar observando que a luz daqui está um pouco de penumbra. Por que eu uso uma luz de penumbra para mim? Porque luz muito forte tira minha concentração e aí eu fico com dificuldade de explicar as coisas que eu estou sentindo. Então, o que acontece? A gente precisa ter o quê? A gente tem que prestar atenção nas coisas que acontecem com a gente. Gente, muito obrigada a todo mundo que está entrando. Se alguém quiser curtindo aí, ó,
subir coraçãozinho, eu vou ficar tão feliz e vou ficar muito agradecida. Ai, obrigado, gente. Olha, gente, vamos lá. Quem quiser sentir que o que eu tô falando é pertinente, compartilhe. Eu vou ficar muito satisfeita e muito feliz em saber que vocês estão aqui comigo. Então vamos lá, continuando com a coisa que eu estava explicando sobre neurodiversidade, né? De ser uma coisa que causa que as pessoas às vezes não entendem. Eu sempre pego um exemplo muito legal. Por exemplo, vocês sabem como que é a ergonomia para a fabricação de ônibus? Ou seja, qual é a métrica usada para se fazer um ônibus? Eles pegam uma parte da população e calcula qual a altura, por exemplo, que vai beneficiar a maior quantidade de pessoas. Nessa pesquisa, eles descobriram que é entre 1,60 m e 1,90 m, certo? Então, entre 1,60 m e 1,90 m, você tem 100% não, você atinge a maioria da população. Agora, o que acontece com a galera mais baixa e com a galera mais alta? Quem é mais baixo fica se pendurando. Quem é mais alto fica todo apertado. É mais ou menos isso que acontece com a neurodiversidade. Vai ter uma pessoa que vai ficar pendurada, que não vai conseguir dar conta. E vai ter pessoas que vão estar apertadas, sem saber o que vai fazer, ok? Por exemplo, tem gente que fala assim, nossa, fulano é altas habilidades, ele é foda, muito inteligente. Ai, gente, sério. É uma situação de uma solidão profunda, eles não conseguem se adaptar a qualquer conversa, qualquer assunto para eles é blá, 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 é terrível. Entende? Então, uma pessoa altas habilidades ou uma pessoa que... Bom dia, pacificador! Obrigada pelo bom dia! Bom dia para você também. E aí que tá o X da questão, né? A gente tem aquela coisa, né? A gente olha para uma altas habilidades e fala assim, nossa, que legal para eles. Mas dentro do ônibus da vida, ele tá numa situação muito apertada, o mundo não cabe ele. Então, às vezes, uma empresa contrata uma pessoa com altas habilidades. Olha que situação. Contrata uma pessoa de altas habilidades, contrata o troféu, mas não observa a pessoa. Às vezes, uma pessoa de altas habilidades tem algumas rigidez cognitivas, tem dificuldades de comunicação, eles são cheios de mania. Aí, o que acontece? Você tem um excelente profissional que resolve milhões de problemas, mas no final, ai, obrigado pelos coraçõezinhos, obrigado, vamos subir coraçãozinho para mim. Então, a gente tem várias pessoas contratadas, né, que às vezes são muito inteligentes, mas elas nem conseguem nem ficar empregadas. Olha que situação. Por quê? Porque elas simplesmente não se sentem, a empresa não consegue se adequar àquele funcionário. Olha que loucura. E a pessoa é inteligente, é o melhor advogado da turma, da faculdade. É mais ou menos por aí a situação. Na outra ponta do ônibus da vida, a gente vai ter quem? Nós vamos ter, às vezes, aquela pessoa que tem inteligência inferior, né? Que tem dificuldade de olhar para entender certas coisas, é extremamente simpático, mas é limítrofe na inteligência. E às vezes a empresa contrata essa pessoa, mas ela não sabe lidar com essa pessoa e achar o lugar correto onde ficar aquela pessoa. Então a empresa acaba ficando tóxica. E aí, aquela pessoa vai ficar o quê? Vai ser mandada embora ou vai adoecer com burnout. Porque, entre muitas coisas que acontecem com ela, ela não sabe, por exemplo, dizer não. Então, na neurodiversidade, tem todas essas situações. Vai ter aquela pessoa que vai se adaptar melhor,
né? Que são os neurotípicos. O que acontece? Eu sempre brinco da seguinte maneira: se o mundo fosse só de neurotípico, a gente ainda tava nas cavernas. Ju, você tá brincando comigo? Sério? Nós estaríamos nas cavernas. Sabe por quê? Porque o neurotípico se adapta. Se adapta a qualquer coisa que jogar no colo dele. Agora, um neurodivergente, ele não se adapta a qualquer coisa. Então, ele provoca a necessidade de se pensar alternativas. Quer ver uma coisa super legal que a gente pode usar no dia a dia e foi feito, por exemplo, para pessoas com, por exemplo, problema de aprendizado. Olha que coisa legal que a gente não para pensar. Alguém já ouviu falar do Kumon? Quem já ouviu falar do Kumon, levanta a mãozinha, né? Fala um oi. Fala um oi aí. O Kumon, ele foi feito para um garoto que tinha problema de aprendizado de matemática. E o pai era professor de matemática. Então, ele pensou numa alternativa para ajudar o filho a aprender matemática. Então, essa ferramenta que foi feita para uma criança que tinha descalculia, que é essa condição, né, de não conseguir aprender matemática, hoje é utilizada pelos neurotípicos. Para quê? Para viabilizar a melhora, ou seja, melhorar o desempenho do neurotípico. Olha que legal! Quer ver outra coisa que é feita para pessoas normalmente neurodivergentes e a gente usa no dia a dia? Por exemplo, eu uso. Eu vou confessar para vocês que eu uso. Eu gosto muito de usar apps que fazem leitura, que leem. E você sabe para quem foi feito esses apps? Para os cegos. Ué, José, sério? Sério, é. Então, app que você usa, você pega, vai lá, pega o PDF, né? E pede para ler. Aí o computador lê para você em voz alta. Aquilo ali não foi feito para gente. Foi feito para quem é cego. Então, é um benefício que foi feito para um tipo de pessoa que tem uma necessidade especial e só existe por quê? Porque tinha eles. Porque já pensou, se todo mundo enxergasse normal, não ia ter necessidade, né? A gente ia se adaptar aprendendo a ler direto. E eu uso porque eu tenho síndrome de Irlen, né? Que também, olha que legal, os portadores de síndrome de Irlen ajudaram o resto da população quanto às pesquisas sobre conforto luminoso. Então, hoje a gente tem pesquisas que falam sobre conforto luminoso, por quê? Porque existiu esses indivíduos que têm dificuldade com luz, têm dificuldade com as luminâncias, né? Cansa mais, então tem que treinar. Então, percebe, gente? Neurodiversidade não é incapacidade. É isso que eu quero trazer para vocês hoje, né? Nessa primeira live nossa, né? Que não existe neurodivergentes à toa. Os neurodivergentes vieram para trazer o crescimento da nossa sociedade. Então, se hoje você vê um neurodivergente, a primeira coisa que você olha não é olhar porque ele não consegue fazer. A pergunta é diferente. Pergunta o que ele pode fazer. Qual é a potencialidade que ele tem. Gente, é minha primeira live, certo? Vou voltar a fazer outras lives futuramente. E eu quero vir trazer um beijão para vocês. Foi maravilhoso estar aqui com vocês depois de tanto tempo. Muito obrigada pro pessoal que tá aí ainda me assistindo. Obrigada Rita Salles, muito obrigada Monique, certo? Obrigada a vocês, né? Que Deus abençoe a todos vocês. E se Deus quiser, a gente vai voltar futuramente.
breve, se Deus quiser, eu vou voltar a vir fazendo lives de novo. E eu quero agradecer a todos vocês. E da próxima vez, por favor, tá, mocinhos? Nos comentáriozinhos, não só de bom dia, mas pode fazer perguntas se vocês quiserem. Qualquer assunto que envolve psicologia e saúde mental, pode ter certeza que essa cabecinha maluquete resolve, tá bom? Um beijo, até a próxima. Tchau!